Oi, minhas queridas, como vocês estão? E aí, Laurinha? E aí, Catiazinha? Vocês estão boas? Ai, gente, só fazer um furo aqui, que eu passei a minha base de saia pro papel durinho. E aí eu tinha esquecido os pics. Estou picando o molde agora. Pronto, ó, temos base de saia em papel durinho. E aí, como que vocês estão? Tô com saudade de vocês, meninas. Muita saudade, Kátia, mas logo logo você volta. Agosto já tá aí, hein? Então, gente, ó, hoje o que nós faremos? Começaremos pela saia evasê. Saia evasê, gente, não tem segredo, tá? Mas vou começar pela saia evasê. Aula passada a gente fez dois tipos de base. A base com duas pences, para quando a pessoa tem uma diferença muito grande entre cintura e quadril. E fizemos a base normal, que é uma pence só de cada lado, tá? Então, hoje eu vou pegar essa base e vou interpretar alguns modelos que o livro propõe. Então, tem a saia evasê, tem a saia rabo de peixe. Eu até mostrei na aula passada, né? Mas aqui, ó, a saia rabo de peixe aqui. Aí tem saia 6 panos, que na verdade é uma saia que eu chamo de nesga, né? E saia envelope. E depois teremos uma saia tulipa, não sei se iremos fazê-la hoje, mas teremos a saia tulipa. Oi, Isa! Só as bonitas online. E aí, depois temos uma saia cintura alta. E uma saia pareô. Oh, cadê? Aqui, ó. Saia pareô. Esses são os modelos de saia, gente. Eu não sei se iremos fazer todos hoje, muito provavelmente não. Depois disso, a gente vai entrar no godê. Na verdade, não vamos depois entrar no godê. Eu já vou passar pelo godê hoje. Por quê? Porque nessa saia rabo de peixe, que eu chamo de saia peplum, ele tem um godê na barra. E esse godê na barra, ele fala pra gente fazer recortando, pegando a barra da saia, recortando e abrindo. Mas é muito mais fácil se a gente fizer no godê. Então, eu vou ensinar a evasê, a estrutura da rabo de peixe, e aí eu dou um pulo pro godê, porque ele é importante pra gente continuar rabo de peixe. Beleza, gente? Então, eu vou colocar o meu suportinho no lugar e vamos começar. Opa! Aqui, dar uma arrumadinha aqui no cabo, né? Acho que tá dando pra ver. Deixa eu só centralizar aqui. Boa noite, Célia. Hoje eu tô com papel branco, então vamos lá. Então, aqui, pra saia evasê, gente, eu vou copiar frente e costas. Ah, um detalhe, eu fiz a base... Ai, deixa eu virar meu celular de pé, né? Isso.
Pra saia evasê, eu vou usar frente e costas até a altura do joelho, que eu copiei a base aqui no papel durinho. E eu tomei a liberdade de fazer a altura do quadril com 20, tá? Então, eu usei os 20 centímetros de altura de quadril do tamanho 40. Eu esqueci de anotar que essa base é 40. Então, vou copiar frente e costas. Até costas, né? Vou copiar. Assim é melhor. Vou copiar. Aqui, gente, a saia evasê, eu tenho um outro livro que eu não me lembro qual que é. Eu acho que é aquele do Senac de capa preta. Que ele fala que tem como você fazer a saia evasê com pence sem pence. Agora eu não me lembro qual livro que é. Que ele fala para eliminar só uma parte da pence e abrir lateral. Mas eu acho meio ineficaz. Por quê, gente? Porque é muito mais fácil você criar essa saia evasê utilizando o total da pence. Então, aqui eu vou fazer. Eu tô com uma leve lembrança que eu já fiz essa saia semana passada, agora me deu um déjà vu. Mas, de qualquer forma, tô com ela aqui na cópia, vou continuar. Porque ela é tão rapidinha que não vai me dar tanta diferença assim. Então, aqui, o que eu faço quando eu tenho a saia reta e eu quero transformá-la no evasê? Eu venho... Vou tirar ela daqui do montinho. Eu esquadro do final da minha pence até na barra. Então, eu desço aqui, ó, do ápice da pence até na barra reto. Venho aqui, abro essa linha que eu desenhei até lá em cima no ápice da pence, e aí eu escolho qualquer uma das duas pernas e corto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, ó. Quando eu colo aqui em cima, automaticamente ele já abre o evasê lá embaixo. Então, ó, esse espaço aqui. Abri o evasê, vou colar papel, retraço aqui a barra. Deixa eu pegar a fita, que esse papel é fino, peraí. Então, eu vou colar aqui em cima. Vou colar papel aqui por trás. E retraço aqui a barra arredondando. Eu vou fazer só a frente, por quê? Porque as costas é exatamente igual. Pensando no acabamento dessa saia, vocês podem usar revel na cintura, ou vocês podem usar um cos reto. Poderia ser feito. Como essa saia tá com a cintura dela no lugar, e se você não quisesse mexer na altura da cintura dela aqui, porque, por exemplo, eu não quero essa saia muito alta, vocês podem descer um tanto e tirar o cos da própria saia. Aí vai sair um cos levemente anatômico. Se vocês quiserem essa saia mais alta, então vocês podem adicionar um cos pra cima da cintura. Aí ela vai ficar um tanto alta.
Só que quando eu adiciono esse cos daqui pra cima, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele faz esse desenho aqui, ó. Eu falo assim, ele faz, né, pensando no mundo ideal, gente. Porque, né, na vida real, quase ninguém tem a cintura da Brigitte. Então, aqui é a cintura. A cintura, em teoria, é a parte mais fina, né? Boa noite, Edneia. Teoricamente, a cintura é a parte mais fina. Então, conforme eu vou descendo da cintura, eu vou ficando mais larga. Conforme eu vou subindo da cintura, eu também vou ficando mais larga. Então, para eu criar um cos da cintura para cima, ele teria que ser um cos de, no máximo, estourando uns 4 centímetros. Por quê? Porque se ele for muito largo, aí ele deixa de ser um cos reto e eu vou ter que fazer um cos anatômico ou um cos igual daquela saia que a gente vai fazer depois, aquela saia com a cintura super, super alta, tá? Então, é isso. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu descer da cintura, ele começa a fazer curva também, porque ele pega a anatomia do corpo aqui. Então, só esse cuidado que vocês têm que ter. Aí, na sequência, nós vamos fazer essa saia de rabo de peixe aqui, tá? Então, essa saia rabo de peixe, aí fazer não tem segredo. Então, é isso. Fechou a pence, abriu na barra, colou o papel embaixo, segue o baile. Na saia rabo de peixe, ele fala pra só tirar da barra pra cima o tanto que você quer esse rabinho. Ele dá a sugestão aqui de deixar a saia com 35 centímetros e tirar esse tanto aqui pro rabinho. Então, como é que vai ser esse esquema? Vou copiar meu molde da frente aqui. Oh, meu Deus. Aqui, para essa saia rabo de peixe, gente, ele sugere que a gente utilize a pence. Mas eu vou explicar para vocês como vocês eliminariam a pence da frente. Eu não gosto de eliminar a pence das costas, porque eu acho que dá uma achatada no bumbum, gente. E assim, né, acredito que ninguém queira ficar com o bumbum meio chato. Meio chapado dentro da saia. Então, eu geralmente mantenho a pence das costas e elimino a pence da frente. A pence da frente aqui, gente, ó, ela tem 2 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na lateral e tiro 2 centímetros, morrendo em nada, na altura do meu quadril. Aqui no cantinho, ó, eu dou uma arredondadinha pra ele não ficar cheio de biquinho, ó. E isso aqui, ó, eu vou jogar fora na minha saia, tá? Então, essa é a saia. A partir desse momento, não existe mais a pence. Eu eliminei na lateral, tá? Então, temos a base nossa aqui. Então, ele sugeriu pra eu deixar essa saia com 35 centímetros e cortar isso aqui fora. O que que ele ensina a gente a fazer? A dividir esse retângulo aqui em algumas partes, em 5 partes, 5 partes iguais. Só que, gente, puta trampo, né? Vamos falar o português correto. Eu iria repartir, aí depois eu iria abrir as partes. Eu vou fazer assim, rapidamente, só pra mostrar o grau de dificuldade. Então, 5, 10, 15, 20. É isso. Beleza, ó. Vou cortar isso aqui fora.
E vou cortar de baixo pra cima, sem desmembrar ela lá em cima. E depois, o que eu teria que fazer aqui, gente? Eu iria abrir... Vou botar mais pra cima, aqui. Eu iria abrir as partes. Acho que eu preciso cortar um pouquinho mais. Pronto, ó. Eu iria abrir igualmente todas as partes. Quanto? Ele fala pra abrir 5 centímetros entre elas. Então, aqui, ó, 5, 5, 5 e 5. Só que, gente, isso aqui é praticamente um godê, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar pra vocês a lógica do godê. O godê é matemática. E matemática, a maioria das pessoas não gosta, mas pensem que o cálculo do godê é muito importante e que é importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo e não precisa decorar nada. Por quê? Porque a gente tem livro para consultar quando a gente tem dúvida. Oi, Cris, aluna da Isa. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou rascunhar aqui para vocês, tá? Então, para que serve o godê? O godê, a gente sabe, por exemplo, eu vou usar essa saia como referência, tá? Eu sei que a barra dessa saia tem 24,5. Então, aqui eu vou anotar 24,5. Então, isso aqui é só a frente da minha saia. Então, significa que as costas vai ter... as costas não, perdão. A frente inteira, toda a parte da frente, porque aqui é dobra, vai ter 49, é isso? 24,5 vezes 2. Isso mesmo, olha só. Então, não tô tão ruim de matemática. Ai, obrigada, Cris. Fico feliz. Ó, então, aqui considerando que a saia tá inteira, que aqui é dobra, né? Eu vou calcular 49. E eu vou precisar fazer uma circunferência que contorne certinho essa barra com 49. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma circunferência, imagina o seguinte, eu sei o quanto ela tem que ter a volta. Teria que ter 49 esse contorno. Mas para desenhar uma circunferência, gente, a gente tem que saber a distância entre o meio da circunferência e a borda. Porque você não vai pegar simplesmente a sua régua, pegar 49 e ficar tentando desenhar uma bola assim, né? Isso aí é meio complicado. Matematicamente falando, pra gente desenhar uma circunferência, eu sei quanto que ela tem que ter de volta, eu preciso descobrir o raio. Então, a distância entre o meio da circunferência e a borda é o raio. Então, qual que é a fórmula matemática que a gente usa para descobrir o raio de uma circunferência quando eu tenho o contorno de fora dela? A gente usa o tal do pi. Socorro, Deus. Aí todo mundo sai da live. Mas isso aqui é muito importante. Então, o pi, o que significa isso aqui? Isso aqui é um símbolo matemático que, traduzindo em número, significa 3,14, pá. É um número infinito, mas a gente geralmente usa esses números aqui, 3,14. Então, eu sei que eu preciso ter 49 para fazer o contorno dessa saia, tá? E eu vou pegar o número 3,14. Quando eu quero fazer, porque assim, eu vou até mostrar pra vocês, gente, porque por acaso eu estou com o guarda-roupa da Brigitte hoje aqui pertinho. A Brigitte, na verdade, é a mini Brigitte. A mini Brigitte é o meu manequim em miniatura. Isso aqui, gente, é uma saia godê. A saia godê, ela forma uma circunferência.
Então, ela formando uma circunferência, a hora que ela tá no corpo assim, ó, ela fica cheia de gominhos, tá vendo? Então, se eu quisesse colocar na barra da minha saia um babadinho com esse godê completo, imagina que essa saia ficaria bem onduladinha. Eu não sou professora de desenho, gente, então assim, eu vou desenhar bem porcamente, ó. Imagina que ela iria ficar bem assim, ó. Com um babadinho bem frufruzentinho. Então, aqui seria o meio da saia, aqui seria o recorte, ó. Ele iria ficar bem frufruzentinho. Se eu fosse fazer uma saia godê, deixa eu achar a saia, as outras aqui. Eu vou ter uma saia que é metade de uma circunferência. Então, essa aqui, na verdade, tá costurada, não vai dar pra vocês entenderem, mas ela é metade de uma circunferência e a outra é 1/4 de uma circunferência. Então, dá pra vocês verem a diferença delas. Então, todas elas partem de uma circunferência. E o godê, gente, ele não serve só pra fazer saia. Ele serve também pra vocês fazerem esse tipo de acabamento aqui. Saia peplum, manga, quando você tem aquele babadinho na manga que não é franzido, ele é feito a partir do godê. Qualquer coisa, por exemplo, aquelas golas de camisa... parece aquelas camisas antigas, meio camisa de juiz, que é a camisa que a gente fala jabô, né? Que é aquela tem aquele babado na gola aqui assim, ó. A gente também usa o godê pra fazer. Então, com o godê vocês fazem muitas coisas, não só a saia rodada, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Então, no meu exemplo aqui, eu tô usando como cálculo do godê a barra da saia. Mas se eu estivesse fazendo a saia godê, eu estaria usando a cintura para calcular esse redondo aqui. Então, vamos dar um tempinho nessa saia para eu explicar a partir da cintura e depois a gente aplica aqui a barra. Então, pensando, eu vou fazer em miniatura, tá, gente? Por quê? Porque o godê, ele é muito grande, gasta muito papel e é difícil de enxergar na câmera. Apresento a vocês a Mini Brigitte, que é um manequim em escala do tamanho 40. E eu vou despir a Brigitte para mostrar a cinturinha dela, tá? Aqui... Coitada da Brigitte, está ficando despida na frente da galera. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou medir quanto que ela tem de cintura, tá? A Brigitte tem 34 centímetros de cintura. Ela tem exatamente a metade da cintura do tamanho 40. 40 tem 68, a metade é 34. Então, vou usar 34 centímetros para cálculo do godê da saia da Brigitte, tá? Então, pensando nessa saia godezona aqui, ó, que é a circunferência, eu vou precisar calcular, então, aqui, pro godê completo, que forma a circunferência, eu vou precisar de 34 dividido por 2π. No lugar desse 34, considera sempre medida de cintura, tá? Então, peguei cintura, dividi por 2π. Socorro Deus. 2π é 3,14 vezes 2, que é igual a 6,28. Então, vamos lá, recapitulando. Eu tenho a cintura da Mini Brigitte e eu quero fazer uma saia godê que forma uma circunferência. O que eu vou fazer? Vou pegar a cintura e dividir por 6,28. Para que isso? Para saber a distância entre o centro e a borda da circunferência, que vai ser o buraco da minha cintura. O que eu vou fazer? Fiz o cálculo, então aqui peguei a calculadora, 34 dividido por 6,28. Eu vou ter 5,4.
pego o papel aqui. Vou subir um pouquinho aqui, vou marcar um ponto de referência aqui, tá? E vou marcar 5,4 de um lado, 5,4 de outro. Cadê? Ai, meu Deus. Então, 5,4. E vou desenhar uma circunferência. Gente, se eu tivesse um compasso, seria bem útil nesse momento, mas eu não tenho. Ou devo ter, tá sem ponta, algo do tipo. Então, aqui, ó, eu tô desenhando pontos para serem os meus referenciais para eu desenhar uma circunferência, tá? Então, é isso aqui, ó. E aí, eu vou ligando os pontos, ó. É muito mais fácil eu pegar assim uma régua redonda também, né, gente? Vamos parar de sofrer. Ó, então, é isso aqui que eu tô fazendo, ó. E aí, vocês imaginam que se desenhando um tamanho pequenininho dá esse trabalho todo, imaginou um tamanho real, né? Ia precisar de 200 metros de papel. E... aqui... Pronto, gente. Assim, ó, não é a circunferência mais linda que vocês viram na vida, ela ficou meio torta aqui. Mas usem a imaginação, imagina que essa circunferência está perfeitinha, tá? Eu vou traçar uma linha aqui. E aqui, isso aqui, gente, vai ser um buraco. Esse tecido aqui, eu vou jogar fora. A minha saia vai ser dessa linha ao redor. Então, imagina essa saia que eu tenho aqui, ó. Ela tá com o cos pregado, vocês estão vendo? Mas, ó, a saia, ela é do buraco pra fora. Isso aqui é o buraco da cintura, que eu acabei de desenhar. Agora, eu vou desenhar a saia em volta. Então, eu vou determinar qual que é o comprimento da saia que eu quero. Não vou querer uma saia muito comprida, não. Vou medir aqui, ó, da cintura pra baixo, até mais ou menos a coxinha da Brigitte. 20 centímetros tá ótimo. E aí, eu vou desenhar 20 centímetros assim. Ó, 20. E aí, eu vou ter que desenhar isso, né, gente? Assim, ó. Aqui. E aí, eu vou desenhando uma circunferência maior ao redor, ó. E desenho a saia inteira. Pra vocês verem como que vai ficar o molde pronto, eu já tenho um molde godê de saia. Olha aqui, isso aqui é a pasta da Brigitte. Eu tenho o molde pronto aqui. Então, eu vou pegar todos os moldes de godê que eu tenho. Pra mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o godê completo, ó. Olha, rasguei, ó. Isso aqui já tá com margem de costura, tá? Então, aqui em volta, ó, ele tem 1 centímetro. Mas olha só que legal. Ele bate certinho da... Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas a sombra, ó, do que eu desenhei aqui, ó. Essa é a saia godê. Vou vestir na Brigitte pra vocês verem como fica.
Mostro sim. Olha só, gente, que fofurinha que fica a saia godê, ó. Essa é a godê completa, que a gente fala godê guarda-chuva, a saia da Marilyn Monroe. Ó, ela fica bem rodada. Aí, gente, pra fazer a saia meio godê, a saia, no caso da saia godê completo, gente, ela gasta muito tecido. Então, o que eu costumo fazer? Eu não corto no pano uma bola inteira, porque você imagina, eu tenho que cortar isso aqui do tecido sem ter um buraco de entrada e um buraco de saída. Então, geralmente a saia godê a gente corta em pelo menos duas partes. Parte da frente e parte das costas. Essas linhas aqui são de lateral e eu ponho o zíper na lateral. Então, a saia completa vai formar uma circunferência inteira. No caso da saia de meio godê, vai tecido. Vai tecido e dependendo do tecido que você vai fazer, você tem que colocar recorte nos ao longo do godê para poder encaixar, senão não dá. Ó. Essa saia, gente, é a saia de meio godê. Então, a saia inteira forma meia circunferência. Nessa saia aqui, ó, eu já tenho frente e costas. E como eu sei que o godê deu certo? Se eu pegar a saia godê completa e medir o contorno da cintura, ele vai dar 34. Vocês querem ver a prova do crime? Eu contorno aqui, ó. Isso aqui vai dar metade. Então, aqui, ó, 17. 17 vezes 2, 34. Agora, a saia de meio godê, a impressão que dá é que o buraco é maior. E realmente o buraco é maior. Se eu colocar em cima do godê inteiro, ó, o buraco é maior. Por quê? Porque para fazer 34, eu preciso de duas metades. Aqui, uma metade inteira vai dar 34. Então, aqui, ó, eu vou medir esse contorno e vai dar 34. Ó, 34 lá em cima. Então, essa saia aqui, se você tiver tecido, você pode cortar ela inteiriça assim e colocar a emenda no meio das costas com zíper. Se não der, você vai dobrar ele ao meio, vai colocar mais um centímetro de costura aqui e vai cortar metade pra frente, metade da metade, né? Que seria 1/4 pra frente e 1/4 pras costas. Que vai dar essa saia... Ai, ai, tem um gato aqui em cima, me mordeu, me atacou porque eu fui pegar a saia que ela tava deitada. Selvagem. Aqui, ó. Essa é a saia de metade de godê. Quanto menor o godê, menos aberta é a saia e menos frufruzinho ela faz na hora que você tá vestida com ela, menos balanço ela tem. Então, para calcular meio godê, eu vou pegar a cintura e dividir por π, ou seja, 34 dividido por 3,14. Que isso vai dar 34 por 3,14 é igual 10,8. E com esse 10,8 eu vou desenhar igual, ó, do meio do círculo para a borda e eu vou desenhando. Depois dessa borda aqui, eu vou desenhar a saia para lá. Desse jeito aqui, ó. E aí, por último, eu tenho a saia de 1/4 de godê. Gente, vocês não acreditam que tá acontecendo aqui, ó? Só vou dar uma mostradinha. Olha aqui, a bicha tá se agarrando
com as minhas saias godês. Eu não tenho condição um negócio desse. Olha lá, olha lá. Ah, não falo nada. Bom, voltando aqui. Ela começou a rolar em cima da saia, gente. Ó, então, a saia de 1/4 de godê é a mesma coisa. É cintura dividido por metade do pi, que seria 3,14 dividido por 2, que é igual a 1,57. E eu já sei de cor. Nossa, gente, que loucura. Que loucura. Acabou de pular um gato na mesa. Ai, gente, que absurdo. Então, aqui, 3,14 dividido por 2, 1,57. Então, eu vou pegar 34 e fazer dividido por 1,57. Isso vai dar 34 por 1,57, 21,65. Então, esse 21,65 vai ser a distância entre o meio da circunferência e a borda, que vai dar... Cadê? Esta daqui, ó. Então, se eu medisse do centro do círculo até aqui, daria 21,65 e dali para baixo eu desenho. Então, gente, os godês são assim. Vocês conseguiram entender? Sem eu ter que ficar desenhando circunferência na mão? A pessoa cozida, né? Ó, aqui, perdão, na página 177 tem um esqueminha. Então, o godê completo, eu uso a circunferência inteira. No meio godê, eu uso 2 partes de circunferência. Ainda tenho 3/4 de godê, mas dificilmente eu uso 3/4 na prática, tá? Eu geralmente uso ou inteiro, ou metade, ou 1/4. Mas existe, tá? Se quiser usar, dá pra usar. E aqui tem todos os godês que a gente pode usar. Em roupa de festa, gente, eu já vi a galera usando para um modelo que parece que ele é feito em cascata, assim, a saia fica cheia de cascatinhas. São cortados vários godês e emendados um no outro e deixa caindo assim como se fosse uma cascata. Outra situação também que a gente usa o godê às vezes eu quero uma saia de vestido de noiva bem rodada e bem volumosa. Então, a gente corta uma circunferência completa só pra frente e uma circunferência completa só nas costas. Então, você vai emendar 2 circunferências assim, pra ele ficar bem volumoso, tá? Então, a gente consegue usar dessa forma aqui. Geralmente, quando eu faço saia, que é essa saia aqui, rabo de peixe, que ele propõe no livro, eu costumo usar o meio godê, tá? Meio godê ou 1/4, depende do efeito que eu quero. Se eu usar na barra da saia um godê de metade, eu vou ter metade para frente e metade para as costas. Então, a minha saia vai formar uma circunferência na barra, tá? Se eu usar um godê de 1/4, eu vou ter 1/4 para frente e 1/4 para as costas. Então, a saia completa, frente mais costas, vai formar meia circunferência. Eu costumo gostar mais do efeito quando eu uso o godê de 1/4, se o tecido for muito armado, porque senão ele vai ficar muito volumoso na barra, não fica bonito, tá? Então, vocês podem fazer isso. Ou usa o cálculo do meio godê, ou usa o cálculo do godê de 1/4, para fazer o peplum da barra. E na prática, gente, seria desse jeito aqui, ó. Um papel. Então, aqui eu tenho 49, né? Naquela saia grandona lá. 49, eu vou fazer dividido por 1,57. Opa.
dividido por 1,57. Eu vou ter 31,2. Como é godê, gente, o godê geralmente tem sido sede. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 31 redondo, tá? Então, aqui, ó, 31. E vou desenhar 1/4 de circunferência aqui, ó. Então, eu vou bem assim, né? Carinhosamente desenhar essa circunferência meio torta. E daqui pra baixo eu vou desenhar, vou tentar arredondar mais aqui. É isso, gente. O godê na mão, ele é